Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, hoje escutemos as leituras do segundo livro de Samuel, nos capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Samuel 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi voltou da derrota dos amalecitas, e esteve 2 dias em Ciceleg. Ao terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul. Davi disse-lhe: De onde vens? Salvei-me do acampamento de Israel, respondeu ele. Que aconteceu? Perguntou Davi, conta-mo. Ele respondeu: As tropas fugiram do campo de batalha, e muitos homens do exército tombaram, Saul também, e seu filho Jonatas, pereceram. Como sabes, perguntou Davi ao mensageiro, que Saul e seu filho Jonatas morreram? O mensageiro respondeu: Achava-me no monte de Gilboé, quando vi Saul atirar-se sobre a própria lança, enquanto era perseguido pelos carros e cavaleiros. Ora, voltando-se, viu-me e chamou-me. Eu disse: Eis-me aqui. Quem és tu? Disse ele. Eu sou um amalecita, respondi. Aproxima-te, continuou ele, e mata-me, porque estou tomado de vertigem, se bem que ainda esteja cheio de vida. Aproximei-me, pois, e matei-o, pois via que ele não poderia sobreviver depois da derrota. Tomei o diadema que tinha na cabeça e o bracelete do braço e os trouxe ao meu senhor. Então tomou Davi as suas vestes e rasgou-as, imitando-o nesse gesto todos os que estavam com ele. Estiveram em pranto, choraram e jejuaram até a tarde por causa de Saul, de seu filho Jonatas, do exército do Senhor e da casa de Israel, que haviam caído sob a espada. Davi perguntou ao mensageiro: De onde és? Eu sou filho de um estrangeiro, respondeu ele, de um amalecita. Davi disse-lhe: Como não receaste levantar a mão contra o ungido do Senhor para matá-lo? E, chamando um dos seus homens, Davi disse-lhe: Vem, mata-o. O homem o feriu, e ele morreu. Davi disse-lhe então: Tu és culpado, tua própria boca deu testemunho contra ti, quando disseste: Matei o ungido do Senhor. Davi lamenta-se por Saul e Jonatas. Compôs então Davi o seguinte cântico fúnebre sobre Saul e seu filho Jonatas, ordenando que fosse ensinado aos filhos de Judá. É o canto do arco, que está escrito no livro do justo. Tua flor, Israel, pereceu nas alturas. Como tombaram os heróis? Não anuncieis em Gete nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não exultem as filhas dos filisteus, para que não se regozijem as filhas dos incircuncisos. Montanhas de Gilboé, não haja sobre vós nem orvalho nem chuva. Campos assassinos, onde foi maculado o escudo dos heróis. O escudo de Saul estava ungido não com óleo, mas, com o sangue de feridos, com a gordura de guerreiros. O arco de Jonatas jamais recuou, a espada de Saul jamais brandiu em vão. Saul e Jonatas, amáveis e encantadores, nunca se separaram, nem na vida nem na morte, mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de púrpura suntuosa, e ornava de ouro vossos vestidos. Como caíram os heróis? Em pleno combate Jonatas tombou sobre as tuas colinas. Jonatas, meu irmão, por tua causa meu coração me comprime. Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Como caíram os heróis? Como pereceram os artilheiros de guerra? 2 Samuel 2. Davi é ungido rei de Judá. Depois disso, Davi consultou o Senhor: Devo subir a alguma das cidades de Judá? Perguntou ele. Vai, respondeu o Senhor. Davi retomou: Aonde irei? A Hebrom. Davi subiu a Hebrom com suas 2 mulheres,
Aquinoam de Jezrael e Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. Levou também Davi os homens de sua tropa com suas famílias, e fixaram-se nas cidades de Hebron. Os homens de Judá foram ali e sagraram Davi rei da casa de Judá. Foi anunciado ao rei que os homens de Jabes em Galaade haviam sepultado Saul. Davi mandou-lhes mensageiros, dizendo: Benditos sejais pelo Senhor, por terdes feito esta obra de misericórdia para com o vosso senhor Saul, sepultando-o. Que o Senhor, por sua vez, se mostre bom e fiel para convosco. Coragem. Sede homens valentes. Vosso senhor Saul morreu, e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Isbosete proclamado rei de Israel. Entretanto, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e levou-o a Maanaim, onde o declarou rei sobre Galaade, sobre os Assuritas, sobre Jezrael, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel, e reinou 2 anos. Só a casa de Judá seguiu Davi. 7 anos e meio reinou Davi sobre a casa de Judá em Hebron. A guerra entre Judá e Israel. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim para Gabaon. Joabe, filho de Sarvia, e agente de Davi, puseram-se também em marcha e encontraram-nos perto da piscina de Gabaon, acampando uns de um lado da piscina e outros de outro. Abner disse a Joabe: Aproximem-se os jovens para lutar em nossa presença. Vamos, respondeu Joabe. Apresentaram-se, pois, 12 homens de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 da gente de Davi. Tomando cada um a cabeça do seu adversário, mergulhou-lhe a espada no flanco, de tal modo que caíram ambos ao mesmo tempo. Deu-se a esse lugar o nome Helcate Hassurim, em Gabaon. Travou-se rude batalha naquele dia, tendo Abner e os homens de Israel cedido diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Sarvia, Joabe, Abisai e Azael. Azael tinha os pés ligeiros como uma gazela selvagem. Pôs-se a perseguir Abner, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. És tu, Azael? Disse-lhe Abner, voltando-se. Sim. Volta-te à direita ou à esquerda, ataca um desses homens e leva-lhe os despojos, mas Azael não quis deixá-lo. Abner disse-lhe novamente: Deixa-me, queres que eu te fira e te deite por terra? Como poderia eu depois aparecer diante do teu irmão Joabe? Mas como ele se recusasse a abandoná-lo, Abner feriu-o no ventre com a ponta de sua lança. A lança saiu-lhe pelas costas e Azael caiu, morrendo ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar onde ele jazia morto se detinham. Joabe e Abisai continuaram a perseguir Abner. Então os benjaminitas, que se tinham ajuntado atrás de Abner, formaram-se numa tropa e fizeram alto no cimo de uma colina. Abner chamou Joabe e disse-lhe: Não cessará a espada de devorar? Não sabes porventura que isso acabará mal? Que esperas para ordenar a esses homens que cessem de perseguir seus irmãos? Joabe respondeu: Pela vida de Deus. Se nada tivesses dito, esses homens não teriam cessado de perseguir seus irmãos antes de amanhã. Joabe tocou a trombeta. Abner e sua gente caminharam toda a noite na planície. Joabe, tendo cessado a perseguição, juntou todo o seu povo. Faltavam 19 homens da gente de Davi, sem contar Azael. Mas os homens de Davi tinham matado 360 homens entre os benjaminitas e os de Abner. Levaram Azael e sepultaram-no no túmulo de seu pai, em Belém. Joabe e seus homens caminharam durante toda a noite. 2 Samuel 3. Prolongou-se por muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, mas, à medida que o poder de Davi ia se fortificando, a casa de Saul ia se enfraquecendo cada vez mais. Nasceram filhos a Davi em Hebron,
seu primogênito foi Anon, de Aquinoam de Jezrael. Queleabe, o segundo, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O quarto, Adonias, filho de Agite. E o sexto Jetraão, filho de Egla, mulher de Davi. Estes foram os filhos que nasceram a Davi em Hebron. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, Abner teve autoridade na casa de Saul. Ora, Saul tinha uma concubina chamada Resfa, filha de Aia. Isbosete disse a Abner: Por que te aproximaste da concubina de meu pai? Abner indignou-se com estas palavras de Isbosete e disse: Sou porventura uma cabeça de cão a serviço de Judá? Enquanto neste momento trabalho pela casa de Saul, teu pai, pelos seus irmãos e seus amigos, não os deixando cair nas mãos de Davi, vens tu acusar-me de pecado com esta mulher? Deus me trate com o maior rigor, se eu não procurar para Davi tudo o que o Senhor lhe prometeu. A saber, tirar a realeza da casa de Saul e firmar o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia. Isbosete não soube o que responder a Abner, porque o temia. Abner enviou então mensageiros a Davi, para dizer-lhe: De quem é a terra? Fez aliança comigo e eu te darei mão forte para reunir em torno de ti todo o Israel. Davi respondeu: Está bem. Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para dizer-lhe: Devolve a minha mulher Micol, que desposei ao preço de 100 prepúcios de filisteus. Isbosete ordenou que a tirassem de seu marido, Faltiel, filho de Laís, que a acompanhou chorando até Bahurim. Ali, Abner disse-lhe: Volta para a tua casa, e ele voltou. Abner pôs-se em contato com os anciãos de Israel e disse-lhes: Já faz tempo que desejas ter Davi por rei. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor disse de Davi: Por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner, que havia dito a mesma coisa aos benjaminitas, foi a Hebron para informar Davi de tudo o que fora aceito por Israel e por toda a casa de Benjamim. E apresentou-se a Davi, em Hebron, acompanhado de 20 homens. Davi deu um banquete a Abner e seus companheiros. Disse então Abner a Davi: Irei para reunir ao redor de meu senhor, o rei, todos os israelitas. Entretanto, os homens de Davi voltavam com Joabe de uma expedição, trazendo uma grande presa. Abner não estava mais com Davi em Hebron, porque Davi o tinha despedido e ele partira em paz. E, voltando Joabe com toda a sua tropa, disseram-lhe que Abner, filho de Ner, viera ter com o rei, e este o deixara ir em paz. Joabe foi ter com o rei e disse-lhe: Que fizeste? Abner, filho de Ner, veio a ti. Tu o conheces. Deixando Davi, Joabe mandou emissários atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebron, Joabe tomou-o à parte, para dentro da porta, como para falar-lhe em particular, e feriu-o ali mortalmente no ventre, vingando o sangue de seu irmão Azael. Quando Davi soube do acontecido, exclamou: Sou inocente, eu e o meu reino, diante do Senhor, do sangue de Abner, filho de Ner. Que ele caia sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Não faltem jamais em sua casa homens atacados de sarna ou lepra, que trabalhem no fuso, caiam pela espada, definhem de fome. Joabe e seu irmão Abisai tinham assassinado Abner por ter este matado seu irmão Azael depois da batalha de Gabaon. Davi disse a Joabe e a toda a sua tropa: Rasgai vossas vestes, cobri-vos de sacos e pranteai Abner. E o rei seguiu atrás do féretro. Sepultaram Abner em Hebron. O rei pôs-se a chorar em alta voz sobre seu túmulo, e todo o povo chorou. E Davi cantou a seguinte lamentação, chorando Abner: Devia Abner morrer como morrem os insensatos? Tuas mãos não estavam algemadas, nem acorrentados os teus pés,
caíste como se cai diante de celerados. E o povo chorou sobre ele. Depois, como todo mundo viesse a Davi insistindo em que ele tomasse algum alimento antes de acabar o dia, ele fez este juramento: que o Senhor me trate com todo o seu rigor, se eu comer pão ou qualquer outra coisa, antes do pôr do sol. Todo o povo o soube e o aprovou, como aliás lhe parecia sempre bom tudo o que o rei fazia. Todo o exército e todo o Israel reconheceu naquele dia que o rei não tivera parte alguma no assassínio de Abner, filho de Ner. O rei disse aos seus servos: Não sabeis que um grande chefe caiu hoje em Israel? Quanto a mim, sou ainda fraco, embora tenha recebido a unção real. Esses homens, filhos de Sarvia, são mais fortes do que eu, que o Senhor retribua aqueles que fizeram o mal segundo os seus próprios atos. Amanhã, dando seguimentos às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Samuel, nos capítulos 4, capítulo 5 e capítulo 6. Paz e bênçãos a todos.